história do metrô está intimamente ligada na história de São Paulo, porque à medida que o metrô avança, o que acontece em volta ali das estações é também um avanço para a cidade, né? Então, a gente tem que estar o tempo todo verificando se o que a gente faz hoje ainda atende à demanda existente da cidade. Tanto São Paulo é uma cidade que cresceu muito e muito rapidamente, né? Final do século XIX para início do século XX, nós tínhamos menos de 250 mil habitantes. E rapidamente, já em 1920, já tinha 500 mil habitantes e foi dobrando a sua população rapidamente até que chegou aos 11 milhões de habitantes, até um pouco mais que a gente tem só no município de São Paulo, sem contar a região metropolitana de São Paulo, que hoje tem 22 milhões de habitantes ao todo. Então, uma região que cresceu muito, muito rapidamente, principalmente cresceu junto à população a mancha urbanizada, quer dizer, o tamanho da cidade mesmo, a área urbanizada desse território que é a região metropolitana de São Paulo, a ponto de a gente ter diversas cidades hoje que são conurbadas, que você não sabe onde é o fim de uma, onde é o começo da outra. E prover transporte público é muito difícil numa condição dessas, tem que acompanhar esse crescimento com muita rapidez e nem sempre a gente conseguiu fazer isso. Então começou daqui no Parque Zambaquara até aqui, até que já Vila Mariana. Certo? Então ele manobrava aqui e voltava, então fazia esse carrossel. Eu trabalho há 38 anos no metrô. Eu entrei no metrô em 2011. Eu fiquei 38 anos e meio no metrô. Eu entrei no metrô há 33 anos atrás. Próxima estação, História. Desembarque pelo lado direito do trem. No início do século XX, nós dependíamos basicamente de charretes e de uma rede de bondes puxada a burros. Ainda não havia os bondes eletrificados. Depois essa rede foi eletrificada, foi se expandindo. São Paulo chegou a ter mais de 300 quilômetros de trilhos de bondes, só que era uma operação privada, a concessionária era a mesma empresa de luz e energia, a São Paulo Light and Power Company, e não houve um momento em que, impedida de fazer os aumentos de tarifa, a Light começou a se desinteressar do serviço de bonde. Foi deixando esse serviço cada vez mais abandonado, e a prefeitura, para responder às necessidades da população, que inclusive com protestos e tal, terminou decidindo pela criação da CMTC, Companhia Municipal de Transportes Coletivos, que era uma empresa estatal de propriedade da prefeitura. E a CMTC começou com o serviço de bondes, que ela encampou o serviço da Light, a rede da Light, e depois, à medida que a própria tecnologia de veículos foi avançando, a CMTC passou a oferecer o serviço de ônibus, cresceu muito a rede de ônibus em detrimento da rede de bondes. Até que o último bonde de São Paulo foi retirado de circulação em 1968. Na época, taxado como um modo de transporte antigo, que atrapalhava o trânsito, que não era seguro e tal. Realmente era uma tecnologia muito ultrapassada naquele momento. Mas, de qualquer forma, outras cidades do mundo mantiveram suas redes de bonde, modernizaram. São Paulo não tomou essa decisão, ficou dependente exclusivamente dos ônibus. Mas em 1967, o então prefeito Faria Lima, prefeito de São Paulo, tomou a decisão de implantar o metrô em São Paulo. Haviam projetos antigos, desde a década de 30, de implantar o metrô, mas em 1967 foi criado um grupo de planejamento de transportes. Esse grupo fez a primeira pesquisa origem-destino para conhecer como é que as pessoas se deslocavam na região metropolitana de São Paulo. Claro que o foco à época era a área urbanizada, que era bem menor, portanto era praticamente o município de São Paulo. Mas foi feita essa pesquisa. Dessa pesquisa foi desenhada a primeira rede, que é chamada rede básica do metrô. Foi definido que seria metrô com as características que a gente conhece, que a gente vê na linha 1 azul, na linha 3 vermelha, aquele tamanho de carros, né, aquele tamanho de composição e tal. Toda essa definição vem daquela época, desse primeiro estudo. E no final de 1968 foi fundada a Companhia do Metropolitano de São Paulo, Metrô, como uma empresa pública municipal. Poucos anos, portanto, depois da fundação da empresa, do nada, do zero, conseguiu começar a operar sua primeira linha. A decisão, à época, foi por implantar prioritariamente a linha 1 azul, que se chamava linha Norte-Sul, na primeira rede, do Jabaquara até Santana.
E, claro, como o pátio de manutenção e estacionamento de trens ficou lá no Jabaquara, era natural que o primeiro trecho a operar fosse próximo ao pátio. Você precisa ter de onde tirar os trens, como levá-los para fazer manutenção e tal. Quando eu comecei na empresa, ela já estava funcionando como empresa, embora muito pequena, porque ainda estava numa fase de projeto, de detalhamento de projeto, e um início assim, muito lento de construção do metrô. Para mim, por exemplo, foi como eu ainda era estudante, para mim foi um projeto de vida, porque eu comecei a entrar numa profissão que não existia aqui no Brasil, que era de planejamento de transporte urbano. Inclusive, eu fui convidado para vir para montar um grupo de planejamentos para substituir toda a tecnologia estrangeira que existia aqui e tal. Então, para nós, o metrô, essa inovação era uma coisa fabulosa, porque nós estávamos trabalhando no que era de mais moderno. A inauguração, na realidade, assim, bem festiva, foi quando inaugurou mesmo a operação, né? Acho que foi em torno de 1975, por aí, não me lembro bem a data, mas aí foi realmente um evento assim, bem sério. Aí foi constatado que o metrô existia, né? Porque a população não acreditava muito que ia se fazer metrô aqui em São Paulo, né? Mas quando inaugurou, aí começaram a acreditar, agora vai sair o metrô mesmo. Me lembro até que tinha gente que disse que nunca ia entrar para viajar embaixo da terra e tal, sabe? Tinha coisas desse tipo, mitos e lendas urbanas e tal, uma série de coisas. Então foi uma grande novidade. Sabe que eu lembro uma coisa incrível? Eu lembro dessa estação ser um buraco enorme, um buracão, né? Não ter nada pronto. Lembro de amigos brincarem nesse buraco, inclusive. A mesma coisa na Santa Cruz, né? Então acho que todos os metrôs dessa primeira linha, né? Que é a Norte-Sul, né? E eu lembro assim quando teve o primeiro passeio de metrô, quando fizeram de graça para a população, uma fila interminável, eu e meu pai espremido dentro do vagão para ter o prazer de fazer uma viagem que eu acho que era algumas estações só, não tinha nem o percurso todo ainda, né? Mas já tinha o trem, então já deu para fazer um trecho. Isso aí, olha, eu acho que é 79, por aí, assim, né? Se a minha memória não me engana, mas é isso. A linha 1 azul é uma linha de bastante história, né? Como você mesmo disse, é a primeira que a gente começa a operar. Ela sai de um modernismo muito alto para atualmente uma linha que é mais antiga do sistema metroferroviário de São Paulo. Só ficou por inaugurar, e foi inaugurado em 1979, a Estação Sé, porque ela permite até hoje a integração com a linha 3 vermelha, então linha leste-oeste. E quando ela foi inaugurada também já estava começando a operar um primeiro trecho da linha leste-oeste. As obras da linha 3 vermelha se estenderam até 1988, quando houve então, ficou completo o trecho de Barra Funda até Brás, de Barra Funda até Corinthians e Itaquera, 88 e 89. E na sequência veio a linha verde, também com um trecho inicial só ali na Paulista, né, entre Paraíso e Clínicas. Depois foi estendida até Vila Madalena. Próxima estação, equipe. Desembarque pelo lado esquerdo do trem. Desde 1980, eu trabalhava em banco, né? Supervisor de caixa. Eu trabalhei 3 anos no Banco Bradesco. Aí saí do Bradesco. Quando eu saí do Bradesco, eu tinha uma colega, Luzia era o nome dela, que o irmão dela trabalhava no metrô. Naquela época, em 85, não era concurso ainda. Era currículo. Você entregava o currículo lá na Rua Augusta, e aí o pessoal chamava, você participava do processo seletivo. Aí saí do Bradesco, entrei no Noroeste também como supervisor de caixas. Banco Noroeste. Aí a Luzia falou assim: Pereira, meu irmão trabalha no metrô, o metrô tá contratando. E é uma empresa legal.
Eu lembro quando eu entrei no metrô, na entrevista, numa das últimas entrevistas com a psicóloga, ela falou assim, ó, metrô é escala. Aquela época era a escala 6132. Eram 6 manhãs, uma folga, 3 noites, 2 folgas. Sendo que a primeira folga era a saída da noitada. Aí entrei como bilheteiro, né? O primeiro cargo da companhia do metrô. O ATM1 na época era AO1, né? Foram mudando as nomenclaturas. Um ano depois de companhia pensei o primeiro concurso interno para operador de estação, que opera os equipamentos elétricos, escada rolante, linha de bloqueios, equipamentos de estação. 1986, aí fiquei 16 anos nessa função, né? Como operador de estação. E em 2000, nos anos 2000, eu fui promovido para supervisor de linha e tráfego, linha e trens, né? Linha são estações e trens, né? O supervisor de trens. Aí eu vim aqui para a linha 5. Eu estava na linha 2, linha 2 verde. Eu vim para a linha 5 como supervisor de estação e tráfego. Aí fui para o centro de controle em 2009 como operador de estação, operador de console. Fui para supervisor de centro de controle. Uma das histórias principais é a história da minha vida, né? Que foi o dia que eu encontrei a minha esposa, a Vânia. Estava trabalhando na linha de bloqueios da estação Brigadeiro quando eu vi ela descendo a escada da estação Brigadeiro. E ali falei, pô, essa é a minha cara metade. E aí começamos, eu cumprimentava, ela não cumprimentava até o dia que ela resolveu falar bom dia pra mim, né? Aí falou bom dia pra mim, peguei o telefone dela, começamos a namorar. 1 ano e meio depois estávamos casados. Eu procuro andar como espectador, para poder me desvincular, sabe? Para não ficar com a caixa craniana muito carregada. Então já são, apesar de que você não tem como, né? Você está ali, você está como espectador, você está como um passageiro normal, um passageiro comum, mas mesmo com essa visão, com essa tentativa de fazer isto, você se surpreende tendo atitude de metroviário, mesmo estando fora de serviço. A Vânia até uma vez brigou comigo porque eu chamei a atenção de uma mãe que a criança estava sentada no degrau da escada rolante, né? E eu falei assim, senhora, não deixa sentar aí que ela vai se machucar quando chegar lá embaixo. E a mulher agradeceu, né? Porque ia se machucar mesmo, né? E ela foi aquela distração de segundos da... E aí eu tava ali de passageiro. A minha esposa até falou assim, Pedro, você tá de passageiro. Se essa mulher brigasse com você, eu falei assim, a vida podia brigar comigo, mas pelo menos a criança, se ela se machucasse, mesmo eu tendo falado com a mãe, eu deixaria de ter a consciência pesada porque eu falei. Próxima estação, Cultura. Desembarque pelo lado direito do trem. Meu nome completo é Nathalie Ellen. O meu nome é Atna Marsura. Eu sou bombeiro militar e sou baixista da banda P22. Eu estou no cenário musical há 12 anos, né? Sou de Guarulhos, São Paulo. E eu comecei há 12 anos atrás participando de um projeto musical, no qual tinha aula de piano, teclado. E lá eu pude mostrar um pouco do meu talento cantando. Eu seguia o metrô, né, nas redes e eu vi que tinha um link para se inscrever, para poder tocar, né? E a gente sempre viu, né, os artistas tocando e a gente achava que era uma coisa muito distante da nossa realidade. Aí eu falei, o não eu já tenho, né? Aí eu escrevi, coloquei lá algumas datas e aí recebemos um e-mail dizendo que a gente foi aprovado para poder tocar. E aí foi uma paixão, né? Porque a reciprocidade desse projeto é muito legal para a banda, né? De visibilidade.
conheci esse projeto através de uma amiga maravilhosa cantora, ela é sambista, chamada Beth Simpatia. Ela enviou para mim um link e eu fiquei muito surpresa. E eu fui ver do que se tratava. E aí eu li o regulamento, fiquei muito interessada no projeto e de cara já me inscrevi. A primeira estação que eu me apresentei foi na Vila Madalena. Tive essa experiência lá. Varia de estação para estação, né? A gente tem três experiências distintas, né? A gente tocou no Brás, no Tatuapé e no Itaquera. E a gente percebe assim, no Brás, por exemplo, é um público bastante rotativo. Já em Itaquera o pessoal para assistir mesmo, assim. Mas todos os lugares a recepção é bem legal, bem bacana, bem próxima, a gente sente mesmo o calor do clube. Eu tive mais visibilidade nas minhas redes sociais, criei um vínculo maravilhoso com pessoas incríveis do projeto do Música no Metrô. Fui convidada para cantar com a banda de seguranças do metrô. Eles são geniais, maravilhosos. A última vez que a gente tocou em Itaquera, a gente lançou o nosso single, né? Foi a primeira vez que a gente tocou o single para público. E foi bem interessante a recepção para a gente, porque música nova, o pessoal não tem o costume de parar e ouvir, né? Então, quando a gente terminou, o pessoal aplaudiu, foi bem legal pra gente, assim, uma experiência bem bacana. Nossa, quando eu acabo de cantar alguma música, elas me abraçam, elas falam palavras maravilhosas de incentivo, sabe? É muito lindo isso mesmo. Esses, pra mim, são os momentos muito especiais que não tem preço, de verdade. O operador de trem é essencial. O papel principal dele ali no comando do trem, quando o trem está entrando na plataforma, o operador ele entra com a visão dele focada 100% plataforma. Porque se tiver algum passageiro em atitude suspeita, ele pode aplicar emergência no trem. Então o operador no comando do trem ele tem uma importância muito grande no que se refere à segurança do passageiro, né, nessas situações. E também é um equipamento, né? E equipamento está sujeito a falha. Quando o trem tem alguma falha, o operador é habilitado para movimentar o trem na modalidade que ele permitir, né? Porque na linha 1 azul, 2 verde e na linha 15 prata, a operação do sistema é em CBTC. Então em CBTC ele tem o RM, que é o manual, que é comando total do operador, MCS, que é o semiautomático, ele anda com código de via, mas com operação do operador de trem, e automático, que o operador ele só visualiza à frente vendo se não tem obstáculos, se não tem pessoa na via. Eu entrei em 86 no metrô, entrei em estação, eu era bilheteira, trabalhava na bilheteria. Com 6 meses de companhia, eu fiz um concurso interno para promoção. Aí, você tem 3 opções. Eu coloquei estação, na época era terminal, o último operadora de trem, porque não tinha mulheres, eram só homens. Aí, uns 4 meses depois, eles me chamaram e me convidaram para ser a primeira operadora de trem do metrô. Na época, era eu e mais 2 funcionárias que também eram de estação. Primeiro dia de operadora, estava chovendo e o metrô, com a chuva, ele tem uma velocidade reduzida porque ele vai já mais lentamente, tem tudo isso. Então, nesse dia, os usuários, quando via, fazia assim. Muitos não aceitavam, só que não entrava no meu trem. Só que 2 trens atrás eram tudo mulher também. Aí eu falava, deixa eles, vão ficar aí, né? Realmente a gente no começo passou muito machismo, não aceitavam que a mulher tinha capacidade de ser operadora de trem. Porque a gente, na época, tinha que descer até embaixo do trem, mexer em algumas válvulas. Depois também, com o decorrer, as válvulas foram colocadas dentro do carro. E todos esses anos era assim, você era operando trem na manivela, acelerando, você dava PA, você abria a porta, você fazia tudo. E depois veio o automático, que aí você era tipo, ficava
se acontecesse alguma coisa, você assumia o trem. Mas aí eu fui conquistando, eles viram que a gente tinha capacidade. Aí quando eu tinha 6 meses, veio mais 3 mulheres. Aí foi vindo, cada tote foi vindo mais mulheres, né? Infelizmente não é 50%, é 30%, que eu gostaria que fosse 50%, né? Mas não é. Mas a gente, com tudo que brigaram, falaram que a gente não ia ter capacidade, e nós mostramos que a gente tinha. Nós, operadores, a gente tem que sanar qualquer falha que o trem der. Você tem que tirar o trem do lugar, nem que seja revocado por outro. Então, você sempre tem que estar no computador, você tem treinamento para você sempre estar apta para você fazer a sua função. Então, não é uma coisa simples, é uma coisa bem responsável. Só que para o operador andar em manual, movimentar o trem em manual, ele só pode com autorização expressa do centro de controle. E o centro de controle, por sua vez, ele só autoriza o trem a andar em manual se a estação à frente estiver vazia. Tá? Então, ele não pode sair de Jabaquara em manual se a estação Conceição tiver um trem na plataforma. Tá? Se tiver um trem na plataforma, ele só vai sair de Jabaquara quando o trem que está em Conceição desocupar a plataforma. E essa regra de segurança tem uma lógica. Porque você pode estar autorizando o operador a sair com o trem manual da estação Jabaquara, com destino a Conceição, e no meio do caminho o rádio para de funcionar. Tá? E aí o operador tentar falar com o centro de controle, não conseguia, ele continuar indo e ter um obstáculo à frente, entendeu? Teve uma vez em Cecília, chegou um senhor, me deu um chocolate e uma carta. Aí ele falou assim, olha, minha neta mora no Uruguai, ela mandou eu entregar para você. Logo que eu comecei a dirigir o trem, né? Ela falou assim, ela ficou assim apaixonada, ela falou assim, vou dar esse chocolate. E ela colocou na carta que o chocolate era os néctar dos deuses. E ela estava me mandando e a menina tinha 11 anos. Eu nunca vou deixar de sentir orgulho por ter sido a primeira mulher, eu e mais as outras, de ter conseguido tudo que a gente conseguiu dentro do metrô. Próxima estação, Coração. Desembarque pelo lado esquerdo do trem. O centro de controle ele controla todas as ocorrências, né? Com trens, controla a movimentação dos trens, né? E a distribuição. Então o centro de controle ele verifica uma estação, você pega uma estação Sé, linha 3 vermelha, pico tarde, que é supercarregada. Estação República, estação Anhangabaú, são estações super carregadas no pico tarde. Então o centro de controle ele verifica através das imagens de câmeras a lotação, né? Acima do normal, e aí ele manda um trem vazio para prestar serviço a partir daquela estação. Assim como quando tem uma pessoa com mal-estar ou um acidente, é o centro de controle que chama o SAMU. Assim como em situações de segurança pública, como briga de torcida, já tivemos algumas situações de briga de torcida, que aí o centro de controle, mas aí passa a ser o centro de controle da segurança, né, que fica junto com a gente, aciona o Copom. O Centro de Controle Operacional, ele centraliza todas as informações operacionais o dia todo, 24 horas por dia, 7 dias por semana, e tem um trabalho ininterrupto. O objetivo dele é coordenar o trabalho operacional de toda a equipe operativa. Então nós temos equipes nas estações, nos trens, a segurança, todas essas informações que nós temos de campo, junto com as informações que nós temos de sistema, são trabalhadas aqui no centro de controle. E dessa forma nós tomamos decisões estratégicas, orientamos a atuação dos nossos empregados no campo e também disseminamos informações para os nossos chefes, os gerentes e diretores.
Aqui no centro de controle nós operamos, nesse que nós estamos, operamos 3 linhas do metrô. A linha 1 azul, 2 verde, 3 vermelha. A linha 15 prata tem um centro de controle dedicado que fica lá no pátio oratório. A operação dessas linhas ela é feita por postos de trabalho que nós chamamos de consoles. Toda a nossa comunicação é feita através de radiocomunicação. Então, o nosso operador se comunica via rádio com os funcionários que estão em campo e também pode ser utilizado, por exemplo, telefone, seja ele fixo ou celular. Mas, em geral, nós nos comunicamos via rádio, que é uma comunicação mais rápida. Só que SL J45, carro 1, alarme de incêndio. O metrô de São Paulo, ele já nasceu muito tecnológico, muito à frente do seu tempo. O centro de controle não é diferente. Então, quando o metrô inicia suas operações em setembro de 1974, desde então essa sala está em operação, como eu disse, 24 horas por dia, 7 dias por semana. É verdade que não é no modelo que nós estamos vendo aqui agora, neste momento. Essa sala era diferente, essa sala era escura, os painéis não eram painéis digitais, eram painéis com lâmpadazinhas, mas que a gente monitorava o movimento e a tecnologia sempre existiu. Mas como a cidade é orgânica, os movimentos são orgânicos, aqui também, e ela se movimenta da forma com que a cidade exige. Muita atualização tecnológica foi necessária em todos esses anos. E está prevista uma nova atualização tecnológica, esse espaço vai passar novamente por uma intervenção, já começou isso, inclusive, essa intervenção desse local, para que as novas tecnologias possam ser incorporadas hoje também na nossa operação. Todo evento que tem na cidade de São Paulo, os envolvidos, as pessoas que vão fazer o evento, eles dizem a quantidade aproximada de pessoas que estarão naquele evento. Tá? Então, quando tem carnaval junta, senta metrô, prefeitura, polícia militar, e senta e vamos conversar e ver o que nós vamos fazer para possibilitar o atendimento a todos os passageiros. E aí, cada responsável por um local, ele diz, nas proximidades, na Paulista terão aproximadamente 5.000 pessoas. Tá? E aí nós fazemos todo o planejamento para atender essas 5.000 pessoas. Aí montam a estratégia, se tem um evento lá na Allianz Parque, nós deixamos trens reserva para carregar esses passageiros lá em Barra Funda. Quando tem jogo na Arena Corinthians, deixamos trem extras lá no Pátio Itaquera, já com o operador no comando, para quando tiver necessidade, inserir esse trem e transportar esses passageiros. Já tivemos situações de a estação bastante carregada de torcedores, tá? Se mandar um trem vazio, já tivemos situação, jogo no Pacaembu, tivemos a situação do trem sair daqui da linha 1 azul, passar para a linha 2 verde e até a estação Clínicas, levando esses passageiros só com o torcedor. E sem parar nas estações. Sabe? Então ele foi passando, avisou eles, né? Nós vamos levar vocês direto até. Para quê? Para evitar as transferências, evitar o tumulto, né, dentro do sistema. Nós podemos ter uma situação que não está prevista. Isso é muito comum acontecer, seja por conta de um jogo de futebol, embora a gente já se antecipe nessas questões. Então, quando a gente sabe que vai ter um jogo de grande concentração de torcedores, a gente já tem uma estratégia específica. Mas pode acontecer também de algo de sermos surpreendidos com algo inesperado. Aí não tem jeito. Aí é a soma de esforços para que a gente possa levar as pessoas com segurança. É verdade, existem diretrizes, estratégias que a gente adota já com conhecimento de causa, mas sempre adaptado às situações que aparecem e que muitas vezes pode ser surpresa. O Centro de Controle da Segurança é um local importantíssimo porque ele controla todas as atividades em campo da segurança. Ou seja, nós temos o controle de cada agente de segurança, o posicionamento dele, aonde ele está nesse momento, nas 63 estações. Quando da movimentação em caso de emergência ou de algum atendimento de segurança pública ou de natureza social, é o centro de controle que entra em contato via rádio com o segurança em campo e desloca ele para o atendimento dessa ocorrência. O agente de segurança do metrô é treinado, ele passa por mais de 700 horas de treinamento quando ele ingressa no metrô. 45 dias ele passa só em sala de aula,
tendo treinamento teórico, conhecimento de direito e também treinamento em primeiros socorros. Então nós estamos capacitados para atender todo tipo de emergência. No início era bem difícil, lá em 74 nós não tínhamos todos esses equipamentos e nós fazíamos realmente com muita bravura, mas conseguimos fazer um resultado no início e com o passar dos anos nós fomos nos modernizando, adquirindo equipamento e melhorou muito o atendimento ao passageiro. Nós adquirimos sempre equipamentos de última geração. Nós temos o agente de segurança hoje, ele tem a bodycam, que ele grava todas as ocorrências que ele atende. Nós temos drones com equipamento termal, onde a gente pode fazer inclusive voos noturnos para visualizar todas as nossas dependências, todas as nossas estruturas para que estejam protegidas. Nós temos viaturas modernas, equipadas. Nós temos também exoesqueleto para proteger o nosso agente de segurança em algum embate que seja mais violento. Nós estamos protegidos também. Temos painel balístico, temos transceptor. Então nós temos uma gama de equipamentos modernos que a gente atualiza ano a ano para deixar à disposição do nosso empregado. São 3 milhões de pessoas por dia, é praticamente a população do Uruguai, é um país inteiro rodando dentro do sistema metrô. É um desafio para nós, mas nós usamos de estratégia, sabendo e mapeando todas as dificuldades que tem, seja um crime, seja um problema operacional, e aí nós distribuímos as nossas equipes de forma a atender todas essas dificuldades. Meu nome é Nicolas Sarubi Cardoso, eu tenho 19 anos e eu sou criador de conteúdo digital que eu falo sobre o metrô e todo o transporte aqui de São Paulo.